Olá a todos, eu sou o Thiago de Aragão, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a Cúpula das Américas, que vai se iniciar agora no dia 6 de junho em Los Angeles, vai durar do dia 6 de junho até o dia 10 de junho. Vamos falar um pouquinho sobre algumas das dificuldades que esse evento está tendo para se tornar um sucesso, e um sucesso parece distante da organização desta cúpula em Los Angeles. Muito obrigado pela participação de todos. Bom, a Cúpula das Américas vai começar agora em Los Angeles no dia 6 de junho, vai durar até o dia 10 de junho. O governo americano que está organizando está esperando os líderes de todos os países da região para participar e, obviamente, tentar melhorar a sua influência e a sua relação com membros da região. Agora, o começo já está parecendo bem difícil. A última vez que os Estados Unidos organizou uma cúpula foi em 1994 e, naquela ocasião, o presidente americano Bill Clinton apresentou um plano bem ambicioso que foi o da criação da ALCA, o Acordo de Livre Comércio das Américas. Desde então, e até um pouco antes disso, uma das grandes críticas para a relação americana com os países da América Latina são que eles se acabam girando em cima de problemas. Todos os itens de prioridade para os americanos em relação à região, eles acabam envolvendo combate ao narcotráfico, lavagem de dinheiro, imigração ilegal, a influência chinesa na região, ou seja, são temas que são relacionados a problemas do ponto de vista americano e que muitas vezes colocam os países da região na defensiva. Isso vem sendo uma dificuldade muito grande porque os Estados Unidos eles consigam melhorar a relação com vários desses países na região. E à medida que eles enxergam a China tendo uma abordagem diferente, onde não se fala sobre lavagem de dinheiro, imigração, narcotráfico, etc., mas só de negócios e de investimento, isso acaba puxando um pouco a balança a favor da China em termos das influências que eles têm na região. Um dos problemas que nós estamos percebendo do lado americano na organização dessa cúpula é a ausência de alguns países. De largada, os Estados Unidos deixou claro que não quer convidar países que obviamente são antidemocráticos, como Cuba, Venezuela e Nicarágua. Agora, a decisão de não convidar esses três países desencadeou um outro problema para a organização, que seria a ausência de outros países extremamente relevantes para o funcionamento da cúpula. O México, do presidente López Obrador, vem liderando um grupo no qual ele já deixou claro que não tem interesse em ir para a cúpula, mas dentro da narrativa do López Obrador de que ele só participaria da cúpula se esses três países fossem convidados, isso acabou tendo um impacto em outros países que tomaram decisões similares. Por exemplo, vários países do Caribe já deixaram claro que também não vão participar, assim como a Bolívia também avisou que não teria interesse de participar se esses países não fossem convidados, e isso acaba dificultando a criação de uma cúpula completa. O Bolsonaro, pelo lado do Brasil, ainda não confirmou sua presença, e a Argentina também ainda está num modo vacilante, não deixando claro se o Alberto Fernandes vai ou não. Se nós tivermos a ausência do México, da Argentina, do Brasil, da Bolívia, de vários países do Caribe, a tendência é que seja uma cúpula completamente esvaziada e sem propósito, enfraquecendo ainda mais a relação dos Estados Unidos com os países da região. E um dos pontos que acaba preocupando mais os Estados Unidos é que eles estão percebendo algumas organizações e alguns atos bem-sucedidos pelo lado da China para reforçar a sua relação com países da América Latina. Em dezembro, a China organizou uma cúpula virtual com ministros de relações exteriores de vários países do continente, onde praticamente todos compareceram, e dentro dessa cúpula eles falaram de business, falaram de negócios, falaram de investimentos. Isso acabou tendo um impacto muito positivo com a participação de todos esses membros, e eles traçaram um plano de 3 anos para que a China ela consiga expandir a rota da seda dentro da América Latina e, consequentemente, aumentar o fluxo de investimento na região.
Para que nós tenhamos uma ideia, a China nos últimos 15 anos já investiu quase 130 bilhões de dólares na América Latina e realizou uns 70 bilhões de dólares em aquisições de várias empresas e de vários grupos dentro da região. Se você é a favor ou contra, isso não importa. A diferença é que isso acaba exemplificando uma abordagem que é mais centrada na geração de dinheiro do que necessariamente ligada a temas que não são confortáveis para que vários governos da América Latina lidem, por mais necessários que sejam. Então, a abordagem americana ela não vem mudando ao longo dos últimos anos, e por mais que havia uma expectativa muito grande que o Biden, sendo um presidente que quando era vice do Obama ele tinha uma atenção especial à América Latina porque ele era responsável pelas relações de alto nível com os países latino-americanos, esperava-se que ele fosse manter uma relação mais próxima e mais contínua com os países da América Latina. Obviamente nós tivemos ele pegou parte da pandemia, a guerra na Ucrânia, as tensões com a China, e tudo isso acabou desviando o foco da administração americana, mas isso também não deixa de ser isso não pode ser uma desculpa completa para que a América Latina não seja vista como uma região estratégica e não somente como uma fonte de problemas. Enquanto ela é tratada como uma fonte de problemas, os países da região vão ter menos interesse em participar de cúpulas como essa que está sendo organizada em Los Angeles. E à medida que isso vai acontecendo, a China vai enxergando um vácuo no qual eles estão sabendo ocupar, e isso vai dar mais trabalho para que os Estados Unidos consigam se colocar como uma alternativa viável dentro do ponto de vista de investimentos e de atração de recursos financeiros para esses países, em relação ao que a China vem fazendo. Obviamente, eu já falei isso em vários outros programas, a China ela tem uma expertise muito grande em gerar uma série de dependências. E à medida que os países da América Latina vão aumentando a dependência comercial que eles têm em relação à China, como no caso do Brasil, por exemplo, que praticamente toda a produção agrícola vai para a China, e a Argentina também, que tem uma dependência comercial forte, isso acaba nos colocando nas mãos da China dentro do processo de tomada de decisão, que acaba sendo muito perigoso para a autonomia de tomada de decisões estratégicas e táticas em relação a vários setores dentro desses países latino-americanos. Os Estados Unidos ainda não sacou como fazer uma alternativa, até porque existe uma diferença muito grande. Enquanto a maioria, se não todas as grandes empresas chinesas, elas obedecem às diretrizes estabelecidas pelo Partido Comunista Chinês, do lado americano elas funcionam de uma forma independente. O governo americano não tem como obrigar uma empresa a fazer um investimento em determinado país. Já o governo chinês, sim, ele consegue obrigar uma empresa chinesa a fazer um investimento num país, mesmo que isso não seja economicamente sustentável no início. Mas isso também não tira a responsabilidade dos Estados Unidos, se eles querem melhorar a relação com os países da América Latina, de ter um diálogo diferente e não somente centrado em cima de problemas. E esse diálogo diferente pode envolver vários tipos de cooperação e vários tipos de aproximação, como por exemplo na área da educação. Nós vemos, por exemplo, a presença de inúmeras universidades americanas no Oriente Médio, na própria China, em outros países da Ásia, mas nós não vemos universidades americanas presentes na América Latina. E isso, para um país que quer melhorar a capacidade deles de influência dentro de uma região, nada é melhor do que o processo de educação. Até porque muitos estudantes latino-americanos sonham em estudar nos Estados Unidos, ou pelo menos ter um acesso à educação universitária americana. Agora, enquanto isso não for uma prioridade para o governo americano, o reflexo vai ser visto dentro do que nós estamos vendo agora nessa preparação da cúpula. A ausência de vários países tornará mais difícil para que os Estados Unidos eles consigam montar uma linha conjunta de conversa, de negociações e de proposições que possa fazer que, dentro do ponto de vista americano, eles consigam rebalancear um pouco da influência na região a favor dos Estados Unidos e retirar essa influência que está cada vez mais pró-China. Bom, vamos ficando por aqui. Quero a opinião de vocês. Depois que a cúpula terminar, eu vou gravar um outro vídeo para falar um pouco sobre quais foram
os efeitos, os impactos e o que foi conversado lá, mas eu acho que vale muito a pena observar o que acontece na cúpula do ponto de vista de como que isso vai afetar o comportamento americano daqui para frente e as abordagens que os Estados Unidos deverão trazer para a região, e principalmente se eles vão trazer temas de cooperação e não somente temas problemáticos para inúmeros países da América Latina, mesmo muitos deles tendo temas que fazem total sentido serem colocados na mesa. Um abraço a todos e obrigado.